Bom, gente, como vocês já sabem, ontem aconteceu um dos maiores espetáculos já vistos em um circo aqui no Brasil. Acontece o seguinte, pessoal, eu não vou nem perder o meu tempo falando de outros participantes do debate, porque os únicos que realmente vão ter uma chance de governar o nosso país é os dois que vocês já sabem. Não adianta, os outros são muito fracos. Eu até acreditei um pouco naquele Dávila lá, mas ele tem um discurso assim, ele vem com um discurso de vender o país, que eu acredito que não seja uma coisa tão ruim vender o país, na minha opinião. Pelo menos você vai estar vendendo pra alguém que talvez vai querer fazer alguma coisa boa com isso, porque deixar o país na mão das pessoas que está agora, do Estado, das pessoas que comandam isso, eu acho que é pedir pra ser roubado. Assim, é pedir pra ser roubado. Só que o cara também tem um discurso de globalista, o cara vem com um discurso de carbono zero, alguma coisa assim. Falei, mano, o cara tá realmente vivendo em outra realidade, ele vive em uma realidade alternativa. A outra mulher lá, ela quer que o mundo se transforme na Liga da Justiça das Mulheres. E se eu pegar o mandato, vai ter todo mundo mulher, pronto. Já não vai ser mais nada. Acabou aí, já era. Pô, pensa numa mulher chata, pelo amor de Deus. Ciro Gomes, o projeto dele é o mesmo que o do Lula. Não tem outro projeto. Ele quer tirar o nome das pessoas do Serasa, mas não sabe como. Ele não fala como ele vai fazer isso. Mas eu sei como. É inflando o país. Dando crédito pra pagar outro crédito, pra fazer outro crédito, pra pagar outro crédito. Ou seja, não tem opção. As duas opções que temos, que tem um desses que eu não considero uma opção, que eu tenho certeza que são os dois que vão pro segundo turno, porque os outros são extremamente fracos. São os dois mesmo. E o debate já começou assim. Vamos ver algumas coisinhas aqui que aconteceu no debate. O candidato Jair Bolsonaro. Pelo sorteio prévio, quem começa essa rodada indicando quem vai responder é o candidato Jair Bolsonaro. Por favor, para quem vai a sua pergunta? Ex-presidente Lula. 1 minuto, por favor. Corrupção. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Não sei se isso é verdade, mas se não foi 900 bi, foi 25 bi. Então, fruto de desmandos, refinarias começaram a concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção. Uma risadinha debochada do Lula, porque ele sabe que é verdade. Do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Eu acho que, de vez em quando, a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso... É verdade, nada acontece por acaso. Preciso ser ele para me perguntar. Era preciso ele roubar a Petrobras para acontecer o que está acontecendo no país. E eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que isso é importante, porque as pessoas precisam saber de que inverdades não vale a pena na televisão. Não vale a pena? Vamos mostrar algumas inverdades do Lula? Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Citar números que são mentirosos? Tem um cara que é profissional. Cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de diabetes. Era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. Ele é o cara. Agora ele vem. Agora ele vai contar do paraíso que a gente nunca viveu, hein, pessoal? Saudade daquilo que eu nunca vivi. É tipo isso. Importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei contra crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancárias atípicas.
E como você conseguiu roubar mesmo com tudo isso? Será que é porque comprou todos? Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu, sabe, que nós fizemos no nosso governo. Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado. Tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia mal feitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. É, ele não sabia de nada, eu lembro disso. E o Palocci conclui, na sua delação premiada, que foi-lhe reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais, que o senhor recebia pacotes dele mesmo, de 50 mil reais, a título de propina. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Isso é a verdade, gente. A gente não pode negar a realidade. Não pode, simplesmente não pode, porque essa é a verdade. Basta você dar um Google. É indescritível o que nós acabamos de ouvir. Ui, tadinho. É indescritível. O presidente precisaria estar informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou, com a capitalização de 70 bilhões de reais para Que foi tudo pro teu bolso, né? a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, Olha pelo que homem maior incrível. aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pelo maior Investimento na agricultura familiar. Um homem incrível mesmo. Agricultura familiar. Roubar a terra dos outros. O rapaz é incrível. O meu voto já é dele. Já. Nossa Senhora. investimento na criação da Lei Geral da Pequena Empresa, pela criação do Simples, ou seja, o nosso governo, além disso, foi o governo que mais fez investimento na educação. São 18 universidades federais novas, 178 campi e 422 escolas técnicas, que fez uma revolução nesse país. Que isso, hein? Fez uma revolução no país. Esse homem é brabo mesmo. Ô, gente, não precisa nem falar, né? Quem que vocês têm que escolher, né, pessoal? Que é isso? Um homem fez tudo pelo país, meu. Como é que pode isso, gente? O meu governo deveria ser conhecido exatamente por isso. Porque quando eu cheguei na presidência, a gente tinha 3 milhões e meio de estudantes da universidade. Quando eu saí da presidência, a gente tinha 8 milhões e meio de pessoas na universidade. É exatamente isso que é a marca do meu governo. 51 milhões de hectares de terra disponibilizado Pra vagabundo sem terra. feito de assentamento de pessoas nesse país. O menor desmatamento da Amazônia foi feito no meu governo, dos acordos que nós fizemos. Foi o meu governo que fez o acordo com a Alemanha e com a Noruega para que a gente tentasse, sabe, contribuir com a preservação da Amazônia e com a exploração da riqueza da biodiversidade para garantir possibilidade de desenvolvimento para quase 30 milhões de pessoas que moram na Nossa Amazônia. Senhora. Foi o meu governo que deu cidadania ao Brasil nas suas relações internacionais. Nunca antes Relações internacionais. Maduro, Hugo Chávez, Fidel Castro. As relações internacionais dele. Só de... na história do Brasil, o Brasil foi tão respeitado no mundo, respeitado No mundo dos vagabundos, né? Só se for. pelos Estados Unidos, respeitado pelo Chile, pela China, Pelos pela Estados Unidos. Pega lá o livro do Barack Obama que ele escreveu. Vai lá ver o respeito que ele tem com o Lula. Rússia, sabe, pela Índia, respeitado pela União Europeia. E foi exatamente no meu governo que nós fizemos com que o país que não tinha um fluxo comercial sequer de 100 bilhões de dólares ultrapassasse 500 bilhões de dólares de comércio no exterior. Este país, que era um país que, quando eu deixei a presidência, estava crescendo a 7,5%. Este país que teve 20 milhões de empregos com carteira Caralho, crescendo 7,5% aí afundou do nada. Por que será, hein? A conta chegou, né? profissional, é o país que o atual presidente está destruindo. Está destruindo porque ele adora. Não, na verdade ele pegou o país perfeito, né, gente? Ele pegou o país Ele foi perfeito. feito. Este país que teve 20 milhões de empregos com carteira profissional é o país que o atual presidente está destruindo. Está destruindo porque ele adora com bravata, adora falar números que não existem, adora entender que o povo que está aí ouvindo a gente acredita no que ele fala.
Portanto, o país que eu deixei é um país que o povo tem saudade. É o país do emprego. É o país em que o povo tinha o direito de viver dignamente, de cabeça erguida nesse país. Saudade daquilo que a gente nunca viveu, né, pessoal? Saudades do que eu nunca vivi. Puta que pariu, os caras tão de sacanagem, né, mano? Só pode ser, não é possível. É isso aí, gente. O cara deixou o país perfeito. O cara disse que tirou todo mundo da pobreza. E a maioria dos brasileiros ainda são pobres. Então, como é que, né? Essa matemática não fecha muito. Aí ele parece que ele esqueceu do governo da ANTA, né? A ANTA não existe mais pra ele. Ele esqueceu da ANTA completamente. Cara, nada que uma peroba não resolva o que esse cara aqui tá falando. E o que eu gostei desse debate foi o seguinte, que ele saiu de lá totalmente desmoralizado, porque ele foi acabado por todos ali, né? É inadmissível uma pessoa que tá na posição que ele está ser candidato a presidente do país e ainda liderar nas pesquisas, né? Só pode ser brincadeira. E esse país vai voltar. Esse país vai votar? Quero Eu só ver. A gente tem que admitir que o presidente atual, ele tava com as respostas na ponta da língua, né? Não adiantava o cara chegar e falar pra ele meias verdades, né? Ou acusá-lo de coisas que você faz. Por exemplo, o próprio ex-presidiário Lula foi tentar subir a moral dele em cima do presidente e tomou um corte rápido aí, ó. Vamos ver esse corte rápido, que foi legal esse corte rápido. Bem, do Lula, ainda bem que a natureza criou esse monstro do... Que moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário? Tá? Nenhuma moral. Sigilo de 100 anos, uma lei lá do tempo da Dilma. Para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita na Alvorada. Nada mais além disso. Orçamento secreto. Ele tá usando a lei do PT. Eu vetei. O parlamento derrubou o veto. É lei. O seu partido, Lula, votou para derrubar o veto no tocante ao orçamento secreto. Não tenho nada a ver com isso. E dizer a vocês também, a vacina corromper, tentou corromper, tá de brincadeira, nobre senadora. Tentou corromper, cadê a corrupção? Cadê o contrato assinado? Cadê a nota? Não tem nada. Só fake news e mentira, meu... E pra encerrar, a gente vai ver isso aqui, que é sobre o que eu tava falando, né? Nos meus últimos vídeos. Entre essas duas opções. Qual é a diferença entre os dois? O PT, o Lula, é um cara que pra mim ele é um cara que quer vir pra acabar de destruir a nação de vez mesmo. Ele quer implantar coisas aqui que vai acabar com a nação. Ou não, né? Ou vai ser só churrasco e cerveja mesmo. Ou vai pagar a conta de outras pessoas, né? Vai fazer carinho na sua cabeça, ele vai, né, fazer alguma coisa de bom pra muitas pessoas aí que fica comentando gado, pelo fato de eu falar mal do PT, tem gente que vem e comenta que eu sou gado. Olha, meu amigo, se falar mal do PT é ser gado, acho que o Brasil inteiro deveria ser gado, né? Principalmente nesse debate aí, todos são gados nesse debate então, porque todos ali atacaram o Lula, porque é uma lástima se esse cara voltar a governar o país. Vai ser uma das coisas mais tristes que a gente vai viver na nossa história. É o que eu acho, pelo menos. Agora, se você defende ele, até agora não tinha te chamado de marmita, mas agora vai ter que ser, porque pra mim defender um cara desse tem que ser no mínimo uma marmita, ignorar todas as coisas que ele fez com o seu país, do jeito que ele deixou o seu país, ignorar tudo isso, né, por causa de discussãozinha de criança na internet de quem é gado e quem não é. Vamos dar uma olhada aqui agora, no final, teve uma discussão dele com o presidente atual de novo, vamos ver aqui. Deus, pátria, família e liberdade. Desculpe os demais candidatos, mas está polarizada as eleições. É a realidade. Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chaves, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela? Hoje recebemos mais de 500 pessoas por dia, lá em Pacaraima, fugindo da fome, da miséria, da violência. Inclusive hoje o Lula é o maior símbolo da campanha dele, porque quem é que vai querer um cara desse de volta? Pesando em média 15 quilos a menos. E o Lula apoiou essas candidaturas. Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina. O presidente da Argentina, antes de ser presidente, visitou o Lula em Curitiba na cadeia. E o Lula apoiou ele na Argentina. Hoje, 40% da população da Argentina está na linha da miséria. Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile? Lula apoiou também. Esse aí é o apoio internacional que ele teve. Na Colômbia. Que ele deu. Medidas dele. Liberação de drogas.
liberação de presos. Para onde está a nossa Colômbia? Também o nosso prezado presidente Lula apoiou na Nicarágua Ortega, que agora persegue cristãos, prende padres, expulsa freiras. Uma perseguição religiosa sem tamanho. E quando ele é questionado sobre isso, ele diz: não devemos meter o nariz em outros países. O que vai acontecer com o nosso Brasil se esse ex-presidiário voltar para a cena do crime juntamente com o Geraldo Alckmin? Exatamente, voltar para a cena do crime. É o que ele quer. Um homem religioso, católico, mas que resolveu cantar a Internacional Socialista. É a união. Tudo que não presta no Brasil. Nós não merecemos isso para a nossa É paz. isso aí, meus amigos. Aí, goste você ou não desse cara, tudo que ele falou aqui é a realidade. A gente não tem pra onde fugir. Aí depois o Lula pediu um direito de resposta. Aí vamos ver o direito de resposta dele. Não, esse aqui é o pior de tudo. Meu Deus do céu. Isso aqui a gente tem que... Nossa Senhora. Lula pediu um direito de resposta e a comissão considerou procedente. O candidato tem 45 segundos para a sua resposta. É apenas para dizer da irresponsabilidade de quem exerce o cargo de presidente da República, que me chamou 2 vezes de presidiário. Tadinho. Chamou 2 vezes de presidiário. O cara tá se fazendo de coitado. Ele foi totalmente destruído aí, porque ele não tava com o roteiro que deram pra ele no Jornal Nacional. Foi triste. Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, porque era preciso tirar o Lula. Nossa, mano, nada a ver o que esse cara tá falando, velho. Meu Deus do céu. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele. Caralho. Você é limpo demais. Já já vou mostrar um vídeo do próprio amiguinho dele falando quão limpo ele é. Só pra não falar que é o mito de novo, né? Vou ter que postar o vídeo de outra pessoa falando, porque senão vão falar: ó, mano, você é gado demais. Porque eu fui julgado, fui considerado inocente, sabe, pela Suprema Corte e pela primeira Foi instância considerado da ONU, inocente? Pera aí, não, a gente vai ter que ver isso aqui. Segunda instância plena da ONU, e estou aqui candidato para ganhar as eleições. E aí sim, ganhar, né? num decreto só, eu pagar todos os seus sigilos Candidato, que eu terminou quero seu tempo. descobrir. Do que você... Seu tempo tá. Seu tempo. Então. Então põe ele aí, gente. Põe o super inocente aí pra quebrar todo o sigilo aí, pra gente ver o que o outro fez. Vamos botar o inocente aí pra quebrar o sigilo de tudo. Aí vamos ver como que funciona a inocência aqui do coitadinho. Vamos ver aqui, a inocência do coitadinho narrada pelo seu amigo Ciro. Vamos ver aqui. O Lula nunca foi inocentado de nenhuma das acusações, nenhuma sequer das que ele foi condenado, nenhuma. Parte delas foi anulado porque 5 anos depois, o que é chocante, a gente tem que respeitar, porque a última palavra numa democracia, no Estado de Direito, é do Supremo. Mas daí admirar uma decisão dessa, para mim, não dá. Então, veja. Achei que era o Bolsonaro que tinha soltado, que tinha ido lá na jaula, aberto o cadeado lá pra ele sair. 5 anos depois, 14 recursos, mais ou menos na mesma direção depois, o Supremo entende que a vara de Curitiba não era a vara correta. Anula, porque não era o juízo natural, e manda começar tudo de novo. Isso não é inocentar, certo? É anula e manda começar tudo de novo na vara do Distrito Federal. Quando vai começar tudo de novo na vara do Distrito Federal, o Lula inteira 74 anos, 75 anos, e aí atinge a prescrição. Ah, Bolsonaro, você é foda, hein, velho. Você fez o cara mudar de idade pra soltar ele, mano. Que isso, velho? 4 pra 75 anos pra... Pô, Bolsonaro, que é isso, meu? Que é o seguinte, a prescrição é você, Isso é depois culpa de uma dele. certa idade, você não é mais processado se a pena for X, Y, Z e tal. Então ele não foi inocentado, ele simplesmente teve anulado o fórum, depois, em Brasília, quando foi começar, foi prescrito. E as outras foram pela suspeição do Sérgio Moro, coisa que eu havia anunciado que ia acontecer. Então ele não foi inocentado, é mentira deles, estão mentindo despudoradamente, como se o Lula tivesse aqui uma acusação falsa, e a justiça disse, não, essa acusação é falsa. É, como se ele fosse o santinho do Paoco. Ele é um santo, o menino é santo demais. Nossa senhora. Olha aqui quem que é esse cara sem o roteiro. Olha aqui, fica olhando. Vendeu a BR, tá fatiando a Petrobras, privatizou a BR. Deu pau no Windows. Já era, caiu. Candidato Bolsonaro, o senhor tem 1,30 para sua réplica. Olha,
O PT foi contra o R$400 lá atrás, votou sim para de mentir. Tá no teu DNA, mentir e inventar números, né? No correntiano, discursaram contra e votaram a favor. Questão de LDO, você resolve, eu tenho contato. Só que o Bolsonaro fala desse auxílio aí como se na verdade a promessa de campanha dele era completamente diferente disso. Ele dizia que isso aí não poderia ter no Brasil porque tinha que trabalhar para ter dinheiro, né? Aí ele simplesmente aumentou o valor do auxílio, né? Que o Auxílio Brasil nada mais é que a Bolsa Família. E ele naquela época dizia que era contra o Bolsa Família. E hoje ele aumentou o valor do Bolsa Família que ele paga para as pessoas. Isso é uma coisa que eu não consigo entender, porque é algo que ele era contra, né? E hoje ele parece que tá seguindo o mesmo plano de governo que o Lula seguia nessa parte. Porque, na minha opinião, o sucesso de um país não tá no número de pessoas atendidas por um auxílio de renda, e sim no número de pessoas que deixam de precisar desse auxílio. Então, se as pessoas deixarem de precisar desse auxílio que o governo dá, eu acredito que seria muito melhor do que ficar aumentando o valor do auxílio. E aí, por que ninguém conseguiu desmascarar o presidente atual lá? Porque ninguém é desmascarado com falácia. Você chega com falácias pra cima da pessoa, não tem como você desmascarar ela ali pessoalmente com falácias, sacou? Agora, fazer matéria com falácias é uma coisa. Agora, você ir de embate frente à pessoa que tá ali pra debater o que você tá falando, vai ser muito difícil a sua falácia vencer, porque ele vai apresentar o contra-argumento, né? Igual o negócio lá do orçamento secreto. Todo mundo fica colocando a culpa nele, que não sei o que. Ele vetou, pronto. Ele vetou e derrubaram o veto, pronto. Ele acabou com o argumento de todo mundo, falando, eu vetei, derrubaram o veto. Pronto, acabou. E aí, vai falar o quê? Então, tipo assim, não tem o que falar, velho. Ele mesmo disse que o orçamento secreto vai dar problema lá no futuro. Se ele tem alguma coisa a ver com isso, se ele mandou derrubar o veto, isso aí ninguém sabe ainda. Um dia a gente vai saber. Mas acontece que o que a gente sabe está na nossa cara, estão esfregando na nossa cara. O povo não quer ver, que é um dos maiores criminosos da história do mundo querendo voltar ao poder do nosso país. Aí eu acordo cedo e vejo isso aqui ainda, ó. Expectativa no PT que pesquisa consolide vitória de Lula no primeiro turno. Só se for no primeiro turno de Ratanabá, né? Ou outra cidade desconhecida do Brasil. Isso aqui é uma coisa impossível. Eles estão tentando enfiar a goela abaixo nas pessoas. O impossível. E o impossível não é nem uma questão de opinião. É uma questão de você olhar o cenário e ver que esse cara tá completamente desmoralizado e que se ele for pro segundo turno, ele não merece ganhar. Ele era uma disputa pra ver quem tinha menos moral e quem falava mais verdades na cara um do outro. É isso aí. Acabou. Fui!